Jesus, igreja. Ontem eu discutia com a irmã a respeito de visões, né, que Deus nos dá e de algo que Ele nos mostra, as experiências com Deus. Tem pessoas que não acreditam, né? Ela não acredita. E eu fui contar para ela algumas experiências que eu já tive com Deus, que ainda tenho, né, que vivo todos os dias. Eu contei que há 3 anos atrás eu estava orando de madrugada e o Senhor mandava eu orar mais pela vida do meu irmão que mora no interior. E eu orei, intercedi, entreguei ele nas mãos do Senhor naquela madrugada. E quando eu voltei a dormir, Deus me deu uma visão diante de uma grade de prisão. E no outro dia cedo, quando eu acordei, eu fiquei lembrando. E eu disse: Deus está repreendido toda a armadilha contrária contra a vida do meu irmão. Porque ele respondia a um processo e o processo tinha sido arquivado. E eu fiquei, né, pedindo ao Senhor que repreendesse toda a armadilha do mal, que repreendesse tudo que não viesse dele, na vida dele. E por volta de umas 10h30 da manhã, minha irmã ligou para mim. Quando eu vi a chamada, eu já comecei a pensar no meu irmão. E quando ela disse, Patrícia, Liliu, eu disse, eu já sei. Deus me mostrou ele atrás das grades. Eu disse, ele foi preso. Ela disse, foi. Ele foi preso. Aí ela foi contar, né, que um juiz tinha desarquivado o processo e tal. E eu fiquei muito angustiada, tribulada. E que eu tava passando também por um processo que eu tinha sofrido um acidente. Mas eu não contei conversa. Liguei para um táxi, me arrumei aqui e fui para a cidade, né? De Apudi, onde ele estava. Meu esposo até pediu para que eu não fosse, que eu ainda estava me recuperando e tudo. Eu disse: não, eu vou ver o que é que eu posso fazer pelo meu irmão. Era uma sexta-feira. Quando eu cheguei lá, não queriam me deixar entrar, mas aí eu falei com o diretor e ele deixou eu entrar sim. Ele conversou comigo, me explicou tudo, pediu para que trouxesse meu irmão. Ele disse: traga o irmão dela, que ela é uma pessoa tão boa que não merece ver ele, né, lá preso. Eu disse: amém. Jesus me poupou, né, desse sofrimento. Mas meu irmão tava lá. Aí de repente a gente conversando, eu já tinha falado com o advogado e eu não tinha dinheiro, mas eu tinha Deus na minha vida. Tinha não, eu tenho Deus. E eu profetizando a todo tempo, né? Senhor, chega aqui, meu Deus. Chega aqui, Jesus. Ele disse: olhe, o processo do seu irmão, um juiz tirou de baixo e colocou para cima. Já estava arquivado, mas ele mexeu aqui e seu irmão estava como foragido. Eu disse: mas como na minha casa, na casa dos meus pais? Ele disse: pois é, a gente não entende o porquê que ele fez isso, mas ele agora vai ficar preso. Ele vai passar pelo menos um ano aqui. Quando ele disse isso, eu disse: está repreendido em nome de Jesus de Nazaré. Ele olhou para mim e disse: você é crente? Eu disse: sou sim. Ele disse: mas ele vai passar mais ou menos um ano aqui. Eu disse: vai não, vai de jeito nenhum. Eu disse: eu creio em nome de Jesus que segunda-feira meu irmão está em liberdade. Ele disse: é impossível, minha senhora. É impossível. Eu disse: meu Senhor, é impossível para mim e para você, mas para o Deus que eu sirvo, nada é impossível. E eu declaro aqui que segunda-feira, em nome de Jesus de Nazaré, assim como Deus fez na vida de Paulo e de Silas naquela prisão, Ele há de fazer na vida do meu irmão aqui neste lugar e todos vão ver o quão grande é o Deus que eu sirvo. Irmãos, eu profetizei numa autoridade tão grande que era coisa assim de Deus mesmo dizendo: profetiza, Patrícia, profetiza, profetiza. E eu lá profetizando. E ele insistindo que era impossível, que era impossível. E eu disse: para nós é impossível, porque para Deus não é. E levaram meu irmão, ele saiu chorando.
e terminou a nossa conversa. Eu saí, fui a pé para uma parada, esperei um carro, fui para o interior da minha mãe, que é um pouco distante. Já cheguei lá bem tarde. Antes de eu ir também, eu passei no para falar, né, com o advogado. E quando eu cheguei na minha mãe, eu liguei para ele e ele disse: "Segunda-feira eu só saio do fórum quando o juiz assinar a liberdade do seu irmão." Eu disse: "Amém, eu creio." Aí eu contei, né, que o diretor do presídio tinha dito que meu irmão ia passar um ano e tal, mas eu não acredito. Eu disse: "Eu não acredito por um processo desse. Eu não acredito." Aí eu disse: "Eu quero que o Senhor faça o impossível, mas eu creio que Deus, ele já fez o impossível acontecer." E ele disse: "Segunda-feira, se o juiz não assinar a liberdade do seu irmão, eu rasgo a minha carteira da OAB." Eu disse: "Amém, eu creio." E continuei intercedendo na minha casa, né, com minha mãe. E no sábado de manhã eu retornei para casa. E na segunda-feira eu retornei para o interior de novo. E passamos o dia ansioso, esperando, esperando. De 6 horas da noite, ele ligou para mim e disse: "O juiz acabou de assinar a liberdade do seu irmão. Agora só tem um problema. Ele vai ter que usar uma tornozeleira eletrônica." Eu disse: "Tá bom, que seja feita a vontade de Deus." E quando Deus quer fazer, irmãos, não importa quem esteja na frente, se é o juiz, se é o comandante, quem seja não. Porque Deus, ele é general de guerra. Ele não perde em batalhas. Eu liguei para meu esposo disse: "Se o problema for esse, tem quem arranja a tornozeleira eletrônica pra gente." Eu disse: "Tem mesmo, meu filho?" Ele disse: "Tem." Isso era segunda noite. Terça-feira de manhã, um amigo dele foi em Natal, que trabalha aqui em Mossoró, em um presídio. Foi em Natal exclusivamente pegar essa tornozeleira e foi deixar na cidade deles. E eles ainda acharam pouco, trouxeram ele para cá, para Mossoró, sem me avisar. Deixaram ele no presídio daqui e eu aqui ansiosa esperando. Passou a terça, a quarta, e quando foi, eu ligava para lá e ninguém me atendia mais, e eu em desespero eu já ia viajar para o interior para ter notícias, para ir lá, né? Quando foi na sexta-feira, por volta de umas 9h30 da manhã, tem alguém batendo palmas no meu portão. E quando eu saí, eu não reconheci meu irmão. Era tão poucos dias, mas o sol estava quente de frente, né, assim, no meu rosto. E eu voltei para chamar meu marido. Eu disse: "Tem dois homens lá fora." E ele disse: "Ei, volta aqui." Quando eu olhei bem, era o amigo do meu marido. E eu olhei, ainda não tinha reconhecido meu irmão. Ele disse: "Seu irmão." Eu disse: "Meu Deus." Eu comecei a chorar, irmãos. Comecei a chorar. Eu disse: "E por que você trouxe ele?" Ele disse: "Porque deixaram ele no presídio." E alguém me disse: "Tem um rapaz aqui que veio da cidade de Apodi." Ele disse: "Será que é o amigo do meu. Será que é o cunhado do meu amigo?" Falaram: "Não sei." Ele disse: "Quando eu cheguei lá, eu perguntei: Você é cunhado de Ferreira?" Ele disse: "Sou eu mesmo." Ele disse: "Homem, pelo amor de Deus, sai pra fora." Fulano, traga a chave, tirou e veio deixar meu irmão na minha porta. Ele não passou um ano, nem passou 15 dias. Ele passou apenas 8 dias detido. E cumpriu, né, o tempo dele de tornozeleira eletrônica. E para a glória de Deus, já foi retirada. E Deus fez o que prometeu, né, nas nossas vidas. Que no lugar da vergonha, ele ia nos dar dupla honra. Todo mundo ficou se perguntando: "Mas como? Por que saiu?" Todo mundo ficou sem entender. Porque quando Deus faz as coisas, irmãos, é pra gente não entender mesmo. As coisas de Deus é para confundir a gente, entendeu? Então, para quem não crê, não acredita no mover de Deus, você comece a perguntar a Deus, comece a orar, comece a buscar, diga: "Senhor, me mostre."
Me mostra que Deus, ele mostra sim. Deus, ele me mostra tantas coisas em sonhos, irmão, que vocês não têm nem noção. Deus nunca me deixou enganada diante de nada do que eu passei. Ele nunca me deixou enganada. Ele sempre me mostra. Amém?